Olá, bem-vindos ao MBV Ciência em Campo, o podcast do Movimento Brasil Verde, onde a teoria encontra a prática e a inovação sai dos laboratórios para transformar a vida real. A cada episódio, vamos levar vocês até o campo para conhecer as pessoas, as tecnologias e as inovações que estão transformando o mundo em mais inteligente e mais sustentável. Hoje, eu tenho o prazer de estar aqui conversando com o Dr. Luciano Paiva. O senhor gostaria de se apresentar um pouquinho? Me chamo Dr. Luciano Pereira Paiva, Dr. Paiva, criador do Movimento Brasil Verde, empolgadíssimo com o processo de ajudar o planeta, principalmente trazer inovações e mostrar para vocês que nós podemos fazer a nossa parte, fazendo cada um no seu dia a dia um pouquinho para ajudar esse planeta que tanto necessita do nosso amor e do nosso carinho. Perfeito, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Inicialmente, nós vamos falar do projeto Blue Carbon. É o carbono azul, mas para quem está em casa e não conhece esse termo, o que significa o carbono azul? Perfeitamente. Existe o carbono azul e o carbono verde. O carbono verde é as florestas e o carbono azul é o que é a captura nas áreas litorâneas, as áreas de manguezais e de mangues do mundo, dos projetos dos gases de efeito estufa, principalmente do CO2, que é um gás importante na captura para que a gente possa ter a sustentabilidade de normalidade para a região dos oceanos do mundo. E o carbono azul é um projeto interessante, porque ele, para cada carbono verde, você correspondente tem 10 carbonos azuis de grau, que eles chamam, né? Então, quanto mais você faz sequestro de carbono no carbono azul, mais você ganha em pontos em relação ao carbono verde. Perfeito. Tenho certeza que muitas pessoas não sabiam sobre isso, assim como eu. O projeto desenvolvido sobre o carbono azul, ele traz um dado impressionante de que por hectare, esses ecossistemas de carbono azul, eles podem estocar até 5 vezes mais carbono do que as florestas tropicais. Por que eles são tão eficientes, tão diferentes das florestas? É que seria de 5 a 10 vezes pelas organizações não governamentais e governamentais. É porque eles têm a facilidade, como as áreas litorâneas, nós somos 71% do oceano, faz parte do planeta Terra, nós temos um elemento chamado N2, nitrogênio N2, que fica em grande quantidade na atmosfera. E esse N2 cai nos oceanos. Então é necessário fazer a captura desse N2. E essas áreas litorâneas fazem a captura do CO2, fazendo um fortalecimento como um grande biodigestor, na formatação da terra, dentro desses ecossistemas, como o processo relacionado ao mangue, que é a área de vegetação, e aos manguezais, que é o ecossistema. Essa acomodação desses gases faz uma grande diferença para a biota da vida em relação aos manguezais, porque dá sustentabilidade e vai se liberando lentamente, não num processo único que pode estourar a camada de ozônio. Olha só. O senhor também fala muito sobre o valor que isso tem, né? O valor monetário que esse carbono azul ele traz para a sociedade, ele traz para as empresas e para a economia em si. Nós temos um dado de que existe cerca nos manguezais brasileiros apenas, de 1,9 bilhões de toneladas de CO2. E esse valor ele equivale a um mercado de quase 49 bilhões de reais. Mas nós temos visto que esse ativo ele está ameaçado devido às mudanças climáticas e tudo mais. Qual seria o principal risco para o carbono azul? É que, infelizmente, a necessidade de haver boa vontade, não só na área política, de grandes empresas. E quando você fala de carbono azul, de preço, o dado ele está inconsistente em relação a outros dados já buscados por ONGs não governamentais. Que diz com que só Florianópolis, eu vou dar o exemplo de Florianópolis, Santa Catarina, onde eu moro, aqui no Itacorubi. O manguezal, nós temos 3 tipos de manguezal, o marrom, o preto e o branco. Esses manguezais, eles têm uma estruturação de captura, cada um. Dentro desse processo, existem programas, como na Noruega, que eles incentivam a manutenção desse carbono, na busca incessante de manutenção desses manguezais. Eu não acredito que no Brasil até hoje ninguém foi buscar esse dinheiro. Só a Noruega dá 4 bilhões de dólares todo ano para incentivar o processo do carbono azul nas áreas. Santa Catarina, eu até busquei com algumas pessoas dentro da prefeitura fazer contato através de um advogado com o prefeito de Florianópolis para tentar fazer um projeto
para minimizar esse projeto que hoje está acontecendo com o manguezal, chama-se o do Itacorubi, que cada vez mais está se degradando, cada vez mais as pessoas com seu processo de crescimento populacional, que Florianópolis tinha, na entrada do século, 20 mil pessoas. Hoje nós estamos com mais de 600 mil pessoas morando numa ilha, rodeada pelo mar, e que tem um grande potencial no processo turístico, principalmente relacionado à conservação de uma boa leva de pessoas que venham para cá e vejam o famoso a conservação do mar, Sim. que hoje estão muitas praias poluídas, né? Sim, com certeza isso prejudica a economia da cidade. O senhor desenvolveu um termo para solucionar isso, que é a biorremediação. Pode explicar para a gente um pouco o que seria? A bioaumentação, chama-se. A bioaumentação, na realidade, é uma técnica que eu descobri como cientista brasileiro e catarinense na partícula subatômica chamada neutrinos. A glicoproteína. Essa glicoproteína ela faz um processo de incentivo diferente para as bactérias e para os fungos e para as algas, transformando a melhor absorção, assim, muitas vezes mais que o normal, para fazer a limpeza dos processos de saneamento, transformando em grande quantidade de oxigênio, jogando dentro das áreas, que é o mar, que faz essa grande responsabilidade dessa purificação de oxigenação, que hoje, infelizmente, não está sendo feito isso mais, porque não está dando esse valor. Então, quando eu criei isso, eu descobri uma forma, junto com uma empresa de saneamento de Santa Catarina, de fazer um beta-teste na região de Canasvieiras, onde a gente vai provar que nós podemos diminuir anualmente, no início, 30% do impacto na contaminação das áreas dos rios, das lagoas, que chegam aos mares. Então, isso é uma tecnologia que foi um brasileiro, um catarinense que inventou. A bioaumentação, que se chama. Certo, bioaumentação. E a gente pode dizer que essa bioaumentação funciona como um rim para o ecossistema, um rim artificial para o ecossistema? Como essa limpeza ela ocorre? No corpo humano, a primeira limpeza acontece já no fígado, a segunda principal no rim. No caso, para chegar o rim, para ser o corpo humano, é o oceano, né? Então, para nós darmos todo esse processo, nós precisamos das floras que existem dentro dos oceanos e dentro do saneamento, que são bactérias que podem ser nocivas, que podem ser reaproveitadas depois de feito o processo de limpeza com esse rim, que a gente vai instalar lá em Canasvieiras, na subestação, e fazer com que esse produto final possa ser ainda colocado como produção para as lavouras, não atingindo o lençol freático com bactérias, não causando dano ao ser humano e reaproveitando aquela massa que seria jogada fora de uma forma positiva para as plantas que tanto necessitam isso. Então, o senhor está dizendo que um dos nossos grandes problemas, né, o esgoto, ele pode se tornar uma solução e contribuir para a geração de alimentos para as nossas famílias? No futuro, eu não digo daqui a 10 anos, mas em 20 anos, todos os esgotos do mundo, os saneamentos, terão que ser feitos alguns tipos de processo, não de diminuição de oxigenação da água, mas fazendo uma limpeza, usando a própria flora da natureza, que um combate o outro, trabalhando esse processo para gerar maior quantidade de comida através dos biofertilizantes e dos fertilizantes foliares, que essa massa dá de ser aproveitada naturalmente. Perfeito. E vamos pegar esse protótipo que será feito em Canasvieiras. Qual o percentual de limpeza que se espera alcançar com esse projeto? No começo, no primeiro ano, 30%, podendo chegar a 50%. Mas eu quero enaltecer aqui a pessoa do presidente da instituição de Santa Catarina, um órgão público, né, que deu valor e acreditou nesse processo para colocar em prática e ser, no futuro, dando tudo certo, como a gente já calcula que vai dar, uma das maiores empresas de saneamento e tecnologia do mundo vai ser uma catarinense, com um projeto inovador criado por um catarinense e que ele deu o apoio total com a sua diretoria para que isso pudesse acontecer. Com certeza, isso vai trazer muita inovação. E vamos falar um pouquinho de prazos. A partir do momento que se inicia esse projeto, até a gente ter os primeiros resultados, vai muitos anos? Não, a nossa perspectiva de assim que nós instalarmos, já temos resultados de 6 a 12 meses. Então é bem mais rápido do que eu imagino que a grande maioria e as nascentes, os riachos, as lagoas, os rios,
vão começar a receber uma grande dosagem de oxigenação, que isso vai chegar no grande corpo da Terra, que é os oceanos. Então, nós vamos contribuir com todo o ecossistema marinho. E vamos ser conhecidos, não nós, mas o projeto que Sim. envolve essa grande empresa de Santa Catarina, a nível mundial, onde é uma inovação tecnológica jamais feita com partículas subatômicas chamadas neutrinos. Para isso acontecer, precisa, de uma certa forma, a estimulação dessas partículas subatômicas, que são muito pequenas em comparação ao átomo, mas elas têm uma grande importância nas bactérias, elas têm uma grande importância nos processos dos fungos, que podem estimular, como a gente, o nosso corpo, um sistema endócrino perfeito. Nossa, incrível, muita solução. Então, agora vamos conectar tudo. Nós falamos de biorremediação, falamos bioautomação, falamos sobre o carbono azul. Como esse processo aumenta ou estimula a produção de carbono azul ou contribui para o sequestro dele? Ou se você sair agora e for ali no Itacurubi, eu me lembro de Itacurubi, antes da beira-mar construído, que se pescava ali uma flora gigantesca de peixes, porque cada manguezal que você conhece, cada processo relacionado ao mangue, você tem envolvido, no mínimo, 1.100 espécies de aves. 200 espécies de vertebrados, de insetos, de não insetos, de área marinha, de peixes. Um exemplo, a própria tainha que faz a sua reprodução nos manguezais. Hoje você vai ali, você encontra plástico para tudo quanto é lugar. Você não vê uma consciência ecológica onde a própria nitrato que está no solo, que seria ter um solo menos oxigenado, que o solo do manguezal ele é menos oxigenado, e ele é rico em nitrogênio e fósforo. Nós podemos aproveitar e fazer com que esse nitrogênio, esse fósforo, seja jogado nas lavouras que necessitam isso e fazer uma reeducação de conscientização, de base, que acho que deveria ser levado ao MEC, a um projeto ao governador de Santa Catarina, um projeto onde deveria ter uma matéria do primeiro grau até a universidade de conscientização ecológica. Com certeza. E aí isso ajudaria muito o jovem a entender como é importante ele deixar o ecossistema dele vivo, porque ele está deixando ele mesmo vivo. Com certeza. Então, ao falarmos desse projeto, o carbono azul que está sendo gerado, ele vem a partir da própria planta que está sendo usada no processo? É uma combustão de vários elementos. Porque você não tem mangue se não tiver os crustáceos. Você não tem mangue se não tiver o camarão, se você não tiver o marisco, se você não tiver lá as cobras. Existe todo um ecossistema que faz essa produção, mas principalmente o mangue tem a responsabilidade de absorver o CO2 que é ligado às áreas litorâneas do mundo. E ele tem essa importância. Então você vai encontrar ali muito debaixo da terra do mangue grandes quantidades de reserva de CO2 como se fossem reservas de petróleo. Perfeito. E já que nós estamos falando de sustentabilidade, a economia circular também é importante. E o que vai ser feito com a biomassa colhida? Ela vai se transformar num resíduo? Ela vai se transformar num resíduo, onde nós vamos, fazendo todos os processos de acordo com a lei, transformar isso num fertilizante, num biofertilizante, para de alguma forma trabalhar para que chegue ao pequeno colono, ou seja, a hortinha da vovó, para ele ser incentivado a ter de uma certa forma gratuita, para isso poder estimular também a agricultura catarinense brasileira. Perfeito. Isso com certeza vai contribuir para muitas pessoas. É realmente grandioso o impacto transformador que essa tecnologia vai trazer. E ao falar de Florianópolis, nós não temos nenhuma praia com o selo, né, da bandeira azul, o mar limpo. O senhor acredita que essa tecnologia vai ser o primeiro passo para que a gente possa finalmente deixar de viver de costas para o mar? Como inventor, não do neutrinos, mas de uma tecnologia de saber materializar ele em bactérias, em elementos como biofertilizante e outras coisas mais, quando você tem uma conscientização que as pessoas veem alguma coisa acontecendo, quando as pessoas começam a ver boa balneabilidade, como acontece com as grandes praias, como Balneário Camboriú e outras, você vai atrair o que para essa região? Mais turista. Você vai trazer mais o quê? Área de trabalho. Você vai desenvolver essa área mais na parte hoteleira. Você vai desenvolver outros projetos juntos. Então, isso naturalmente, com o que nós estamos fazendo, vai atrair esse selo para várias praias, não só de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Perfeito. Nós ainda temos um tempinho. Eu acredito que muitas pessoas não compreendam de fato o que são os neutrinos. O senhor pode explicar para a gente um pouco?
É que assim, nós vivemos, nós olhamos para o corpo humano e para as plantas e vemos os átomos, né? Uhum. Os átomos, para as pessoas entenderem, eu sempre explico dessa maneira, o núcleo do átomo seria, agora, nesse momento, os elétrons seria o planeta Terra. Certo. Certo? O núcleo do átomo seria essa sala. Tá bom. Os neutrínios seriam as moléculas, partículas que estão dentro da gente, os átomos estão dentro da gente, de tão pequenos que são, mas eles têm uma importância fundamental, porque eles vibram numa condição de energia, e eles fazem a coligação dos elementos. Eles têm uma importância de fazer a junção dos elementos, o nitrogênio, o potássio, o oxigênio, o hélio, então eles têm uma importância de gerar a vida. Uhum. Até então, só se sabia da existência dos neutrínios e algumas coisas através do Pauli, que descobriu ele em 1930, o reator de fusão lá na região da França, da Suíça, mas hoje, com os estudos, com os aperfeiçoamentos de vários processos de grandes aparelhos, já se provou que essa energia existe, que só basta as pessoas buscarem que ela pode produzir a vida e somente a vida, e não a morte, que é esse o nosso caminho. Certo. E como nós podemos disseminar mais essa informação com as pessoas? Infelizmente, existe uma elite ainda que se preocupa muito, infelizmente, na área de ciência, de ter os seus galgares marcados na história. Sim. O doutor Luciano Paiva não está preocupado com isso e não quer deixar história, ele quer deixar um legado para que continue a existir a família dele, a sua família, a família de todos que a gente conhece. E a única solução no impacto ambiental que está acontecendo, não só no saneamento básico, mas no processo do sequestro de carbono, da cota de carbono, dos choques, que estão mostrando-se diariamente em relação a tempestades, porque o homem ele não tem responsabilidade sobre o clima. Não. Ele tem responsabilidade sobre o microclima. Mas se você pegar uma bactéria de um coronavírus e botar no teu corpo e o teu corpo não conseguir defender, ele não mata um corpo? Com certeza. A mesma coisa é o homem no microclima. Se não houver a dosagem certa dentro dos processos dos oceanos, que tem uma grande responsabilidade pelas correntes marinhas, a Terra vai ter um grande aquecimento que vai se transformar num caos viver aqui. Os neutrínios são a única solução com essa tecnologia de saneamento para ajudar a aliviar a tensão dos oceanos e das partes marítimas do planeta. O neutrínio é a solução e, graças a Deus, o doutor Luciano Paiva sabe como fazer isso. Que bom, então nós podemos ter esperança de que vamos... Muita esperança, e pode ter certeza que eu estarei aqui para dar todas as informações daquelas pessoas que tiverem dúvida, porque a natureza nos dá e nos constrói, nós é que destruímos ela. A natureza nos mostra o caminho a cada passo, a cada dia, e a gente é que destrói isso com as nossas condutas, com os nossos caminhos. Perfeito. Vamos aproveitar, essa semana, né, está acontecendo no Brasil a COP30, onde os líderes mundiais se encontram com a premissa e o discurso de que o intuito deles é realmente contribuir e salvar o meio ambiente, que foi para isso que a COP foi criada. O senhor acha que é realmente isso que eles estão fazendo nas questões ambientais? Eu fui convidado para ir para a COP como cientista dos neutrínios por alguns estados. E eu não fui como protesto, porque eu não chamo COP30, como aconteceu a Olimpíada no Brasil, como aconteceu a Copa do Mundo, foi a COP30. Lá foi gente para colocar, salve o planeta, colocar o processo da badana de índio, mas não veio a responsabilidade do que está por trás daquela COP30. O Brasil não foi ridicularizado, que eu não posso dizer, porque é a minha nação que eu amo tanto. Mas ninguém entendeu nada, nem na COP30, nem na COP29, na COP28. Falaram da Kyoto 97, falaram dos projetos das retificações do sequestro de carbono, mas não fizeram nada. O dinheiro que se fala que ia se investir, não foi investido, não vai ser investido, porque defende o interesse de algumas grandes potências e de algumas pessoas. Então, a COP30, na minha opinião, ela veio como foi, como a Eco 92 veio como foi, e não deram valor nenhum e não vão dar. Porque dali vamos diminuir o aquecimento global até 2050. Mas o que é que eles estão fazendo na conscientização pública desse domínio do aquecimento global? Nada. Então, eu acredito que a COP30 veio chamar a atenção do mundo, Sim. mas nós não fizemos o nosso legado. Nós poderíamos ter feito uma COP30 diferente, não como uma conscientização política,
mas como uma conscientização da necessidade humana e da natureza que nos pede ajuda, Gaia e Eda. Se nós não fizermos alguma coisa, não é salve a Amazônia, é salve o mundo. A maior floresta do mundo é a tundra russa, a segunda é a canadense, mas a tropical amazônica é a mais importante pelo ecossistema que ela tem. Hoje não estão fazendo isso, só estão vendendo uma vitrine de uma Amazônia legal, que lá tem que salvar isso e aquilo, mas não estão fazendo nada para diminuir o devastamento que está acontecendo na terra, no nitrogênio N2 e na região das plantas que precisam da nossa ajuda. Com certeza. E nós vemos, né, aqui em Santa Catarina, a Casan dando o primeiro passo para alterar, fazer algo de diferente. Então, talvez a solução não venha desses grandes encontros mundiais de líderes, mas sim de cada um fazendo a sua parte, de cada empresa querendo desenvolver um projeto, de cada pessoa querendo ter uma tecnologia, talvez novos cientistas surgindo para criar algo novo? Eu tenho, e falei há pouco, eu tenho que elogiar a atitude do presidente da Casan, não porque ele defendeu a ideia do neutrinos ou botar em prática de uma solução. Ele também é um humanista, independente do lado político dele ou não, claro, do governador, de todas as pessoas, mas ele fez um grande trabalho de acreditar num catarinense e disse, vamos botar isso em prática. E ele acreditou. A Casan é uma empresa que vai se transformar numa empresa de saneamento, com o que nós estamos oferecendo para ela, uma das maiores empresas de tecnologia de saneamento do planeta, aonde o presidente que assumir no futuro ou atual vão ser convidados para dar palestras com a tecnologia de saneamento que nós temos lá na ONU, como vitrine para o mundo. Então a gente consegue, a partir de Santa Catarina, levar mudanças que realmente vão transformar esses encontros políticos em não só vitrine, mas em mudanças. Tenho certeza absoluta, só basta ter boa vontade. E, novamente, eu ressalto, ele teve boa vontade e acreditou com sua diretoria no projeto que nós vamos mostrar na prática lá em Canasvieiras, que ele funciona e vai ser revolucionário para outras instituições do mundo, não só para o Brasil. Claro, com certeza. Para a gente encerrar, como esse é o primeiro episódio, conta um pouquinho para nós como o senhor começou a se interessar por esse mundo dos neutrinos, para as pessoas conhecerem quem é o cientista que está por trás da tecnologia. É que eu sou apaixonado pela apicultura, pelas abelhas, né? E uma vez o Einstein disse, o dia que deixar de existir abelhas no planeta Terra, não vai haver mais vida, porque ela tem responsabilidade num grande ecossistema. E aí eu fui estudar algumas coisas relacionadas à abelha. Quando eu estive lá nos Estados Unidos, lá na NASA existe uma foto de uma abelha. E eles colocam assim, a abelha não sabe que não pode voar. Tá lá, é um episódio da NASA, né? E eu fiquei interessado há muitos anos atrás, há quase 30 anos atrás, de estudar a complexidade, como é que a abelha podia voar, como ela criava um campo magnético e por que ela fazia aquela parceria milagrosa com as flores e com a fermentação de polinizar, né? E aí, estudando as abelhas, eu descobri um caminho para chegar nos neutrinos. As abelhas foram uma porta aberta para mim chegar lá, nessa tecnologia que eu sei hoje dos neutrinos. Perfeito. Muito obrigada pela presença. O senhor quer deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo? Por gentileza, por favor, muito obrigado, não mata ninguém. Se nós queremos mudar o mundo, não é com COPs 29, 30, 31, 32. Cada um faz a sua parte. Desde criança, ensinei meus filhos, quando a gente ia na praia, e quando eu fui ensinado pela minha mãe, que nós fazíamos piquenique em 1967. A minha mãe disse, vamos usar a praia para comer, mas depois recolhíamos aquela toalha de mesa que ficava na chão, levava todos os lixos consigo. Hoje você pega qualquer praia de Santa Catarina ou do Brasil. Se você fizer isso, você é capaz de apanhar na cara. Você é capaz de levar um soco da pessoa, quer se aparecer. Sim. Então, eu digo para as pessoas, todo mundo pode fazer um mundo melhor. Se cada um começar a fazer a parte do seu dia a dia, na sua casa, no seu dia, no seu trabalho, na escola, cada um respeitando o direito do outro. Esse é o caminho dos neutrinos, porque eles vão por uma sintonia chamada amor. Perfeito. Muito obrigada, doutor Luciano. Foi uma honra tê-lo aqui conosco hoje. E obrigada por acompanhar o MBV Ciência em Campo. Hoje nós vimos que a inovação sai do laboratório e vai para a prática. Para acompanhar os nossos episódios, se inscreva nos seus canais de áudios favoritos e siga o Movimento Brasil Verde nas redes sociais. Até a próxima!